Bruno? Bom dia, Bruno. Tudo bem? Abre o microfone aí e fala comigo. Ah. Então tá bom, tá bom. Tá tudo certo com você? Legal, legal, legal. Tá bom. Bom estarmos juntos. Bom, Bruno, já falei oi. Lucas, bom dia. Paulo, e aí, tudo bem? Bom, Tudo bem aí com você? Tudo bem com vocês? tudo certo, Carlinhos, com você. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo em ordem. Tudo dentro dos possíveis. E vocês, tudo em ordem? Então tá bom, Paulo. Agora que estou vendo você aqui no chat. Tudo em ordem. Esperamos um pouquinho aí para entrar pessoas e aí a gente já começa, né? Um minutinho. A gente já está começando. Aí. Muito bem. Oi, gente. Olá, pessoas. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, gente. Que prazer enorme em vê-los. E aí, tudo bem com vocês? Tudo de ótimo. Tudo lindo, maravilhoso, né? Minha única tristeza é não ser um cidadão araraquarense. Essa é a minha única tristeza. Meu sonho era ser araraquarense. Tudo... Gente, ninguém conversa comigo. Abre os microfones Bom aí. dia, Carlinhos. Bom dia. Bom dia, peoples. Ô, gente, saudades, pô. Gente, não se fala. Verdade, Abre grandes alunos, pô. Saudades imensas dos seis. Tanto tempo que a gente não se vê, pessoal. Ó, Pois é, cara. quem quiser abrir a câmera para falar um tchauzinho aí, pode abrir. Não é obrigatório, mas só para dar um tchauzinho aí, viu, gente? Eu sei que vocês acordaram agora, cara inchada, tem gente que está de pijama, né? Eu sei que tem gente que não está preparado, mas quem quiser abrir o microfone, falar um oi e abrir a câmera, fica à vontade, viu? Não é obrigatório, mas fique à vontade, viu, gente? Só para falar um oizinho, né? Deixa eu... quem quiser, por favor, abra a câmera aí só para eu revê-los, né? Nem que for por um minuto. Nem que for por um minuto. Gente, vocês estão tudo tímidos? Sala de aula. Tá difícil aqui, Carlinhos. Bom dia. Bom dia. Gente, quem quiser abrir aí, por favor, abra a câmera só para mim falar um oizinho, só para mim dar um tchauzinho, não precisa ficar com a câmera aberta aí. Tal, Ixi, vai ser difícil, Carlinhos. Eu até ligaria, Carlinhos, só que eu tô no meu computador e não sono. tenho câmera. Você tá no seu computador e não tem câmera. Ó, legal, a desculpa é boa, a desculpa é boa, a desculpa é boa. Pertinente. Essa é uma desculpa que cá entre nós é aceitável, plausível. Plausível. E o resto, gente, tá todo mundo sem câmera?
Não, só cara de sono mesmo. Ah, Nossa Carlinhos, que eu tô senhora. aqui no. É. Tá meio escuro, não vai dar nem pra me ver. Eu até ligo, mano. Mas você vai ver, não dá pra me ver. Não dá, o bicho tá parecendo uma sombra. Tô aqui, ó. Você não vai ver. Ô, Tô falando, a câmera tá ligada aqui, mano. Ô Dá Luiz, pra ver. Fala, mano. impossível te Fala. ver, cara. É uma Eu sombra. tô falando pra você, não dá pra me ver. Cara, os caras são. O Luiz é uma sombra, gente. Não existe. Pode trabalhar na CIA, cara. Desapareceu. O cara não existe. Gente, olha, que saudades de vocês, gente, pelo amor de Deus. Cadê? Vocês somem, eu não vejo mais vocês. Gente, que saudades, que saudades, que saudades. Meu Deus. Bom dia. Bom dia, Duda. Bom dia. Bom dia. Gente, vou esperar mais um minutinho, eu já começo a aula. Gente, sabe quando você tá tipo assim super ansioso para conversar com a galera, rever a galera, dar aula, sabe adrenalina, sangue no zóio? Sim. Rapaz, que adrenalina, que sangue no olho de dar aula, de voltar à normalidade. Minha praia é dar aula mesmo, velho. Minha praia é dar aula, entendeu? Tem jeito, tem jeito. Minha praia é dar aula. Pô, saudades da sala, saudades do grupo, entendeu? Pô, saudades imensas de todo mundo aí, viu? Tô admitindo todo mundo Tô aqui. com saudade também de você, mano. Eu também Saudade da tô, sua mano. aula, mano. Pô, também tô, viu, gente? Tava aqui como, mano? Você é louco. Pois é. Agora nós vamos, arrumamos um jeito. Gente, eu conversei com o Douglas, enquanto vocês vão entrando aí, né? E eu já vou começar a aula. Eu conversei com o Douglas e eu falei pro Douglas que eu prefiro live, gente. Eu prefiro aula, entendeu? Então deixa eu combinar, deixa eu falar duas coisas com vocês. Primeiro, a semana que vem a gente já tá combinado outra live, beleza? A semana que vem tá combinado outra live. Gente, eu prefiro live, é mais a minha praia. Semana passada eu subi o vídeo na plataforma, tal, beleza. Hoje eu vou trabalhar os pontos mais importantes, vou voltar no tema, né? A gente vai trabalhar 2 pontos importantes. Então, essa semana e a semana que vem, eu vou matar esse capítulo, gente, beleza? Então, eu vou pegar uma primeira parte desse capítulo hoje, agora, nessa meia hora, e a semana que vem eu pego mais meia hora para a gente fazer o restante do capítulo, tá certo? Aí nós vamos para o outro capítulo. Deixa eu pedir uma outra coisa para vocês. Hoje eu pedi um resuminho de tarefa, faz o resuminho e posta lá na plataforma, tudo bem, gente? E da semana passada era a tarefa em casa, então pega aqueles exercícios de tarefa, os exercícios que são de tarefa, e posta para mim, gente, porque assim, senão vocês vão ficar sem nota de tarefa, beleza? Então, por favor, vocês postem lá os exercícios que são de tarefa. Tudo bem, gente? Beleza? Então, Mas posta junto com o resumo? não, o resumo eu abri um outro arquivo. O resumo tá Beleza, um outro. então. Beleza? Ó, a tarefa tá Tranquilo. um arquivo. Perdão. O resumo tá um arquivo e a tarefa em casa tá outro arquivo, tá bom? Então são resumos. Tranquilo, Mas tranquilo. essa da semana passada. O da semana passada é o tarefa em casa. Os exercícios tarefa em casa. E o de hoje é um pequeno resumo que eu até vou dar a dica aqui do que vai ser. Tudo bem? Até vou dar a dica aqui do que vai ser, porque nós vamos passar ele aqui na aula. Tudo bem, gente? Galera, acho que a gente pode começar, né? 9h28, deixa eu ir fazendo os trâmites aqui, que eu também estou me acostumando. Gente, eu também estou me acostumando com o Zoom, tá? Porque eu estava acostumado com outro de aula live, e agora eu tô me acostumando com esse aqui, tá bom? Vamos lá, então vamos compartilhar a tela. Gente, eu nem vou mostrar a tela do meu computador para vocês, a tela do meu computador mesmo. Se eu mostrei ontem a tela do meu computador pro Bruno e ele ficou desalentado. Gente, vocês estão vendo Urbanização no Mundo? Sim. Sim. Tamo. Tá? Tá dando para ver? Espera aí, gente. Deu algum pauzinho. Sim, tá. Tá normal. Aí. Deu algum pauzinho aqui. Peraí, gente. É esse aqui, ó. Peraí. Peraí, gente. Calma que eu tô me adaptando. Peraí. Compartilhar a tela. Vamos lá.
Aí, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Gente, por favor, vocês estão enxergando urbanização no mundo? Sim. Então, Tá normal. Tranquilo, tá tranquilo, tá cara. tranquilo? Tá dando para ver? Tá. Aham. Beleza? Ô, joia. Então vamos lá. Sim. Então vamos lá. Gente, ó, por favor, se pintar alguma dúvida, abre o microfone, beleza? Pintou alguma dúvida, abre o microfone. Tá combinado, sala? Combinado? Então vamos lá. Gente, ó, meia hora de viagem no conteúdo, beleza? Meia hora de vamos viajar juntos aí no conteúdo sobre o tema, tá? 9h30 nós vamos até, então 9h30 nós vamos até 10 horas, tá bom? Gente, por favor, se não entender, me para, beleza? Bom, galera, esse é um dos assuntos, esse é um dos temas mais cobrados em vestibular. Vocês que vão esse ano estar prestando Enem, apesar de toda essa loucura que vai estar o Enem, né, gente? Que está, né? Toda essa loucura que está o mundo, né? Tá? Com certeza, esse é um dos tópicos, é um dos temas que vai cair no vestibular desse ano. Então, é muito importante que você saiba. É um dos temas mais cobrados aí. Tudo bem, gente? Então, vamos lá? Bom, só para vocês terem uma ideia, no final do século XVIII, então vamos ver se você consegue entender. Quando a gente, final do século XVIII, nós estamos falando ali, tá? De comecinho começo da Revolução Industrial, né? Tá? Então a gente vamos pensar o mundo assim, ó, antes da Revolução Industrial e o mundo depois da Revolução Industrial. Então, se eu pegar o mundo ali, né, no final do século XVIII, cerca de 3% da população mundial vivia em cidades. Então, galera, viver em cidade é algo novo. Não que cidade é algo novo. Cidade já é algo extremamente antigo. Mas viver em cidade é algo extremamente novo. Se você pegar do século XVIII para cá, do final do século XVIII para cá, nós transferimos a população das áreas rurais para as áreas urbanas, tá? Então, se a gente for pegar esse número hoje, mais da metade da população vive nas chamadas áreas urbanas, tá? Então, hoje, mais da metade da população vive nessas áreas, que seriam áreas urbanas, e a gente estima que lá para 2050, esse número chega em torno de 70% da população do mundo vivendo em cidades. Então, vocês imaginem, né, agora esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia, você imagina que nós estamos ainda no processo de transferir a população da área rural para a área urbana. E hoje nós temos um pouquinho mais da metade da população mundial vivendo na área urbana. Mas esse número vai chegar dentro de poucos anos, porque se a gente for pensar 30 anos, historicamente falando, 30 anos é um tempo pequeno. Em 30 anos nós vamos transferir a população, né, ainda mais da área rural para a área urbana. Isso significa que nós vamos colocar mais gente ainda dentro das áreas urbanas. Galera, as áreas urbanas vão ficar cada vez mais com concentração de pessoas, né? Se você pensar isso em áreas, em regiões onde a população é pobre, tá? A gente apinhata as populações uma em cima da outra. Se a gente pensar numa área urbana como essa, né? Se a gente pensar como um centro urbano desenvolvido, como Nova York, né? Se a gente pensar como Nova York, aí a gente está falando numa outra condição, tá? Mas a ideia é que ao longo dos próximos anos, essa é a primeira mensagem, ao longo dos próximos anos, nós vamos continuar transferindo a população da área urbana, da área rural, para a área urbana, tá? Nós vamos continuar fazendo essa transferência de pessoas. Ou seja, a cidade tende a ficar com um número cada vez maior de pessoas em relação ao campo, tá? Bom, a urbanização, o que seria a urbanização? A urbanização é o processo de transformação de espaços naturais. Espaço natural é aquele espaço que o homem ainda não entrou, tá? Em espaços urbanos. Então, a gente está transformando espaços naturais em cidades. E geralmente isso está acontecendo, e eu pus essa imagem aqui para expressar essa brincadeira, porque a gente está fazendo a transferência de pessoas do campo para a cidade. Então, o que seria urbanização? Ah, fácil, gente. Vamos pensar fácil aqui. Urbanização é o processo de formação das cidades. Então, se eu perguntar assim para você numa prova, ó, o que é urbanização? Você pode colocar isso que eu coloquei aqui no slide, mas você também pode colocar isso que eu vou te falar aqui agora. Urbanização é o processo de formação das cidades. Você pode colocar desse jeito que vai estar correto, tá? É a transferência de pessoas da área do campo, tá? É a maneira como ela vai acontecer, é a transferência de pessoas da área do campo para a área
urbana para a área das cidades, que é essa imagem que você está vendo aqui, ó, o sujeito deixando a área rural, um retirante, deixando a área rural para vir morar na área urbana. Então é isso que caracteriza o processo de urbanização, ou seja, a transferência da população da área rural para a área urbana ou simplesmente a formação de áreas urbanas, tá certo? A construção de cidades. Bom, gente, ponto importante, ponto fundamental. Quando eu penso em cidades, as primeiras cidades, elas surgiram há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, eu estou analisando que cidade tem em torno de 5, 6 mil anos. Então, cidade não é um negócio novo. Cidade é um negócio extremamente antigo. Então, se eu for pensar cidade, a cidade é algo que já tem um tempo muito grande, tá certo? Um tempo muito grande. Mas que a população começou a vir morar nas cidades é algo extremamente novo, é algo extremamente recente. Então, cidade, vamos pensar o seguinte, cidade é algo extremamente antigo. Nós estamos falando de um trem que tem 5, 6 mil anos de idade, tá? Mas o campo, apesar de você ter construído a cidade há todo esse tempo, há 5 mil anos atrás, tá? A cidade é algo que começou a se desenvolver mesmo, tá? Ela começou a se desenvolver mesmo nos últimos tempos que nós temos. Então, ela começou a surgir nos últimos tempos. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, cidade é algo novo no sentido que a cidade começou a receber pessoas num número mais elevado nos últimos anos. Tudo bem, gente? Então, a gente começou a transferir aí para valer nos últimos anos. Tanto que eu coloquei aqui, né, que embora as primeiras cidades tenham surgido há 4.000 anos antes de Cristo, o campo continuou abrigando a maior parte da população e manteve o predomínio sobre os meios de produção na maioria dos países durante vários séculos. Ou seja, só recentemente é que a gente transferiu. Mas isso vai mudar e vai mudar de forma acelerada depois da primeira Revolução Industrial. Gente, a primeira Revolução Industrial, ela aconteceu ali em meados de 1760. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando surgiu a Revolução Industrial necessitava, ela precisava de mão de obra, tá? E as condições de vida no campo, vamos combinar, nunca foram condições boas, sempre foram condições ruins. Quando você vem para a cidade, a oferta de produtos e a oferta de serviços, presta atenção, gente, a oferta de produtos e a oferta de serviços que a gente tem dentro da cidade é uma oferta sempre muito grande. Então, o que acontece? Como eu tenho uma oferta de produtos e uma oferta de serviço dentro da cidade, a população começou a se transferir. Eu queria fazer um outro comentário aqui com vocês, que é importante, até a gente passou um pouco desse assunto no bimestre passado. Quando as populações começam, eu vou fazer um flashback do conteúdo anterior. Quando as populações começam a se mudar para a cidade, de cara vai acontecer um fenômeno que é extremamente importante para a população do planeta Terra. Vai diminuir acentuadamente a taxa de mortalidade. Então, quando você transfere a população da área rural para a área urbana, na área urbana, um dos grandes fenômenos que acontece na área urbana é uma queda significativa na taxa de mortalidade, gente. Por que cai a mortalidade? Porque você tem medicina preventiva, você tem as campanhas de vacinação, e eu vou dar a palavra mágica que faz a grande transformação na sociedade humana. Você tem a questão do saneamento básico. Então, gente, saneamento básico, medicina preventiva e campanhas de vacinação vão fazer com que a mortalidade na cidade vá desmoronar. E aí a gente passa a ter uma explosão populacional dentro do planeta Terra. Então, o que leva o planeta Terra a ter uma grande explosão populacional é quando a população se transfere para as áreas urbanas. Lembra que controle da natalidade é só século XX. Só no século XX a gente vai ter um controle da natalidade. Antes disso, não, pessoal. Então, a partir da população vindo para a cidade, melhora as condições de vida, tá? Então, você tem o quê? Você tem um sufocamento da população na área rural, que está tendo uma evolução tecnológica, porque com a Revolução Industrial, você faz a chegada de tecnologia dentro das áreas rurais, tá? E você tem o que também? Você tem o quê? Você tem uma questão da monopolização de terras no campo, quer dizer, poucos proprietários. Então,
pouca gente vira dona de muita terra, lógico, salve aonde vai ter reforma agrária, tá? Mas o que vai ser predominante vai ser que, junto com a Revolução Industrial, está rolando no mundo uma revolução tecnológica, tá? E essa revolução tecnológica que é sequente, vai falar o seguinte, ó, eu estou desenvolvendo coisas cada vez mais modernas e o campo vai tendo o quê? Então, o campo vai ficando cada vez com menos necessidade de mão de obra, então isso é sequencial, o campo vai ficando, e vem até agora, os dias atuais, o campo vai desenvolvendo tecnologia, vai necessitando cada vez menos de mão de obra, naturalmente essa população vem se transferindo para as áreas urbanas, tá? E nas áreas urbanas você tem a possibilidade, não significa que todos vão conseguir, de ter uma vida melhor. Então, a Revolução Industrial, gente, presta atenção, a Revolução Industrial é o divisor de águas para fazer a população se transferir do campo para a cidade. É ela que vai fazer esse divisor de águas. Gente, a tarefa que eu pedi essa semana, presta atenção, gente, ó, presta atenção aqui. A tarefa que eu pedi essa semana é uma tarefa voltada para a questão do que seria o êxodo rural. Gente, vocês estão aí? Sim. Opa! Tá bom. Tá todo mundo aqui, Sim, Então, Carlinhos. tá bom, graças a Deus. Beleza, gente, só para saber. Ô, Carlinhos. Oi. O Carlinhos, Marcos tá pedindo tem pra um aluno você aí querendo aceitar entrar, o ele. Marcos. Permite aí na sala, Carlinhos, fazendo favor? Tá bom, deixa eu... Obrigado. Ah, tá aqui. Gente, Aí. admitiu ele? Acho que não. Eu não sei, eu vou ver aqui, vou ver. Não, ele ainda não entrou. Não foi, ele tá falando que não foi aqui, não. Ah, vou admitir agora, gente, ó. Admitiu. Agora admitiu. Tá bom? Foi, agora foi. Agora foi, Valeu, né? Carlinhos. Tamo Falou, junto aí. gente. Desculpa aí, viu? Ô, não, é que bom que vocês me avisaram, porque eu também não tinha visto aqui, gente. Valeu, ó, valeu mesmo. Gente, tá, voltou a tela aí? Voltou o slide? Voltou. Voltou? Tá aí? Voltou, tá tranquilo. Tá tranquilo. Gente, obrigado aí. Obrigado do toque, galera, que não tinha entrado aqui pra mim, tá? Eu também tô me adaptando com a plataforma. Então vamos lá, gente, ó. Seguinte, quem que tava pedindo? Luiz? Quem que pediu para entrar? Não, o Luiz conversou comigo agora, né? Era o Marcos. Tá bom. Obrigado. E o Luiz que conversou comigo, né? Isso. Oh, falou, Luiz, positiva, obrigado. né? Positivo e operante. Vamos lá. Gente, obrigado aí, tá? Gente, então é o seguinte, ó. Esse tema que eu vou trabalhar aqui agora, foi até bom eu ter dado a paradinha aí para conseguir admitir. Esse tema que eu vou trabalhar aqui agora é o tema que eu cobrei na tarefa, tá? O crescimento urbano no Brasil e no mundo, é uma questão global, ele está associado ao chamado êxodo rural. Eu até deixei destacado aqui, que é a migração da população do campo para a cidade. Então, esse é o pequeno resumo que eu perguntei para vocês, o que seria o êxodo rural. Então, gente, vamos pegar grosseiramente falando aqui. O êxodo rural é a maneira como a gente construiu as cidades do mundo. O que é que significa isso? Que a gente fez a transferência de população do campo para a cidade, tá? Esse movimento pode ser maior ou menor de acordo com o local, o período e as condições de vida da população do campo e da cidade. Mas, de forma geral, ele é o fator decisivo que faz com que a população se transfira das áreas rurais, tá certo? Para as áreas urbanas. Então, o que acontece? É dessa maneira, tá certo? Que a gente fez essa transferência aí, tá bom, pessoal? Que a gente fez essa transferência aí de população. Tudo bem, gente? Então, a gente viu aí que foi através do chamado êxodo rural. Tudo bem, gente? Beleza? Ixi, gente, fiz caquinha aqui, né? Tá? Então, foi dessa forma aí que a gente fez essa transferência de população do campo para a cidade. Tá joia, gente? Foi essa forma que a gente conseguiu fazer essa transferência aí de população. Tudo bem, gente? Tá joia? Bom,
Então, vamos voltar aqui, só para pôr no slide de novo. E aí? Bom, ao mesmo tempo que isso ocorria, as áreas urbanas elas foram se tornando cada vez mais atrativas. Por quê, gente? Porque foi abrindo dentro das áreas urbanas cada vez mais postos de trabalho, tá? E vê se vocês conseguem entender. O desenvolvimento da indústria foi que aumentou, num primeiro momento, a oferta de empregos. Só que hoje, gente, presta atenção. Então, num primeiro momento, a indústria atraiu as pessoas. Mas num segundo momento, gente, o que vai empregar nas cidades, presta bem atenção, gente, pelo amor de Deus, super, mega, mega master importante. O que vai empregar nas cidades a partir de agora vai ser o setor de prestação de serviços. Vamos recordar uma questão aqui de sala de aula. Quando a gente olha, quando a gente analisa os setores da economia, nós temos 3 setores na economia. Setor primário, agricultura, pecuária. Setor secundário, indústria e construção civil, né? 2 atividades totalmente urbanas, indústria e construção civil. E o setor terciário é o setor de prestação de serviços. Então, num primeiro momento, galera, quem não entender, me para, ó. Num primeiro momento, quem atrai a população para a cidade vai ser, e que vai formar o êxodo rural, que é o tema da minha pergunta lá, tá? De resuminho, é o desenvolvimento da indústria. E a indústria, nesse primeiro momento, trabalhar na indústria e ganhar um salário da indústria, vai me possibilitar a questão da chamada ascensão social. Então, eu tenho a possibilidade de ter ascensão social por conta do meu trabalho dentro da indústria. O que acontece é que, como as pessoas estavam trabalhando na indústria, havia a necessidade de geração de trabalho em outros setores. Então, eu precisava do cara que fosse trabalhar como pedreiro, eu precisaria do cara que fosse trabalhar como pintor, eu precisaria do cara que fosse fazer o pão, eu precisaria do cara que fosse fazer a roupa, tá certo? Em consertos na roupa. Então, já não era mais a indústria que me dava o pequeno conserto da roupa, o pequeno conserto de uma máquina que eu comprei para pôr dentro da minha casa. Gerou-se a necessidade na cidade de um setor de serviços. Então, num primeiro momento, a cidade atrai as pessoas e as pessoas estão conectadas na cidade com a área industrial. Ela é o pilar, ela é o eixo. Mas num segundo momento, vai se desenvolver uma necessidade enorme de outras profissões. Essas outras profissões, eu encaixo elas, eu enquadro elas naquilo que eu chamo de setor de serviços. Então, hoje, galera, presta atenção, ó, pergunta que vai cair em prova. Hoje, a maior parte das pessoas nas áreas urbanas não estão mais ligadas à indústria. Hoje, a maior parte das pessoas nas áreas urbanas estão ligadas à questão do setor de prestação de serviços. Carlinhos, fala para mim de novo o que é setor de prestação de serviços, tá? Gente, banco é prestação de serviço, comércio é prestação de serviço, área da saúde é prestação de serviço, área da educação é prestação de serviço, área dos militares é prestação de serviço, parte de segurança. Então, quando eu olho a cidade, a maior parte das pessoas nas cidades estão empregadas aí no setor de prestação de serviços, tá bom? Pelo mundo afora, quando a gente olha pelo mundo afora, a maior parte das pessoas, mundo afora, a maior parte, principalmente no mundo desenvolvido, a maior parte das pessoas está empregada no setor de prestação de serviços. E o setor, então vamos pensar o seguinte, gente, ó, para a prova, tanto o setor secundário, indústria e construção civil, como o setor terciário, prestação de serviços, são atividades ligadas às áreas urbanas. Então, a área urbana primeiro desenvolve, tá? Se desenvolve por conta da indústria e depois a área urbana se desenvolve por conta da prestação de serviços. Tudo bem, gente? É esses 2 segmentos. Só que agora, pelo amor de Deus, parou. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu preciso, é meio que oxigênio para você entender isso aqui. Quando você estuda que o país é rico, você fala assim, os Estados Unidos é rico. Os países da Europa Ocidental são ricos. Alemanha, França. Eles são ricos porque eles são industrializados. Espera aí, Carlinhos. O país é rico porque ele é industrializado? Sim, ok. E quando o país é em desenvolvimento? É um país que está se industrializando
e é candidato a ser rico. Só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, o primeiro país que está conseguindo isso, do mundo pobre, candidato a rico, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está se catapultando. Carlinhos, por que que isso acontece? Galera, presta atenção, se alguém não entender, pelo amor de Deus, me abre o microfone, eu preciso que você saiba disso, tá? Quando a gente olha a cidade, um país que é industrializado, para ser industrializado e para ter indústrias próprias, tá? Esse país tem que investir maciçamente na área educacional. Porque investindo maciçamente na área educacional, eu vou criar, eu estou dizendo, desde a educação básica até a questão de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, os países ricos, ditos industrializados, foram países que tiveram grandes investimentos no setor educacional. Tendo grande desenvolvimento do setor educacional, principalmente lá nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, só que para isso você tem que formar a base toda, tá? Você desenvolve uma mão de obra capacitada que tem grande, vamos dizer assim, grande poder de criação. Então, se eu for pensar os Estados Unidos, tá, Apple nasceu aonde? Foi criada aonde? Estados Unidos. Se eu for pensar Google, Estados Unidos. Facebook, Estados Unidos. Então, lá se gerou uma mão de obra, se gerou uma galera, se gerou uma formação pensante que foi capaz de criar novos produtos, consequentemente, novos serviços que vão influenciar o mundo inteiro. Galera, vão influenciar o mundo inteiro. Então, quando eu falo que a indústria, presta atenção, pelo amor de Jesus, Maria e José, a indústria é o pilar, é o coração do desenvolvimento econômico de um país. Por quê? Porque a indústria tem a capacidade de atrair as pessoas da área rural para a área urbana, a indústria tem a capacidade de construir a área urbana, construir a cidade, e ela tem a capacidade de construir cidades que estarão enquadradas no que eu chamo de mundo rico. Porque eu gerando essa condição de uma mão de obra capacitada, eu gero ciência e tecnologia em todas as áreas que vão dar salários e condições de dominar o mundo. Então, o que acontece? Se eu penso nos Estados Unidos, eu estou pensando em geração de altos salários, que influencia toda a cadeia produtiva. Então, gente, é fundamental saber isso. Carlinhos, então, se o Brasil quiser se tornar um país rico, o Brasil precisa investir o quê? O Brasil precisa investir pra caramba em educação, para que a educação gere essa possibilidade de desenvolvimento de ciência e tecnologia em todas as áreas, para que se desenvolvam produtos e serviços aqui dentro que vão poder ser vendidos para o mundo inteiro. E aí você o quê? Qualifica essa mão de obra de forma geral e paga salários mais altos. Você cria uma espécie de modelo do que seria o capitalismo americano ou o capitalismo europeu nesse sentido. Galera, vocês entenderam então a construção da cidade e a construção das cidades do mundo rico e a construção das cidades do mundo pobre. Então, pega o meu slide. O desenvolvimento da indústria gerou aumento da oferta de empregos e trouxe a possibilidade de ascensão social. É o coração, é o pilar do desenvolvimento da cidade e eu vou além, pessoal, é o pilar de desenvolvimento do sistema capitalista. Então, hoje se fala muito em discussão do capitalismo, mas ele é o pilar que sustenta isso aí, tá bom? Bom, gente, quando a gente pega a urbanização no mundo atual, as taxas de urbanização vão variar muito de um país para o outro. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. De forma geral, nos países desenvolvidos, tá? E nos países emergentes, como é o caso do Brasil, Carlinhos, repete para mim o que é desenvolvido. São os países que têm, tá certo? Indústria. É um mundo desenvolvido, um mundo industrializado. E os países emergentes? Países que estão se industrializando. Carlinhos, quantos países emergentes tem no mundo? Quase 30, gente. Quase 30 países emergentes. E países pobres? Países que ainda não se industrializaram. Então, esses países são chamados de países pobres. Então, gente, vamos entender o seguinte. Nos ricos e nos emergentes, nos ambos industrializados, ricos industrializados, emergentes industrializados, tá? Esses países, eles estão com altas taxas de urbanização. Traduz, um número elevado de pessoas está vivendo nesses países. Por quê?
Porque como a indústria é o coração, eu gero emprego em todas as outras áreas. Todas as outras áreas estão gerando emprego. Quando eu olho uma foto como essa, eu lembro logo do quê? Eu lembro do setor de prestação de serviços. Então, tanto no mundo rico quanto no mundo em desenvolvimento, o setor de serviços é o setor que mais emprega, que mais está colocando gente aí, tá certo? Pedindo a mão de obra. Bom, se eu for pegar as cidades, né? Eu tenho cidades extremamente numerosas. Então, em 2020, a previsão é de que ao menos 30 cidades tenham um contingente populacional superior a 10 milhões de habitantes. Bom, e 25 delas estejam localizadas em países em desenvolvimento. Traduz, países que são candidatos a rico. Então, vamos lá, gente. A ONU criou uma terminologia, presta atenção, gente. Presta atenção. Gente, pelo amor de Deus, 4 minutos eu preciso dar esticada porque a gente está indo para a fase final. A ONU criou uma terminologia chamada megacidade e cidade global. Megacidade é toda a cidade que passou de 10 milhões de pessoas. Então, toda a cidade que passou de 10 milhões de pessoas, a ONU vai classificar daqui para frente como megacidade. Então, se você pegar qualquer exercício no vestibular, que está lá o termo megacidade, lembra, meninos, megacidade é toda cidade que ultrapassou 20 milhões de habitantes. Eu estou olhando aqui que hoje, ao menos 30 cidades têm um contingente populacional superior a 10 milhões de habitantes. Ou seja, são conhecidas, são caracterizadas como megacidades. E elas estão em países em desenvolvimento, ou seja, países que ainda enfrentam problemas de desenvolvimento econômico. Então, essas populações vivem em situações de precariedade. E aí, eu citei aqui algumas dessas cidades, né? Nova Delhi, que fica na Índia, Xangai, que fica na China, São Paulo, Cidade do México, Cairo, Pequim, Mumbai, são algumas dessas cidades, tá? Que passaram desse número. Essa imagem que você está vendo no slide é a imagem de Tóquio. Tóquio é uma cidade que está hoje, galera, em torno de 37 milhões de habitantes. Tóquio caminha para 40 milhões de habitantes. Tóquio está caminhando para 40 milhões de habitantes. São Paulo tem em torno de 20 milhões de habitantes. Eu vou fazer uma conta com vocês que é uma loucura absoluta. São Paulo é uma cidade que tem 20 milhões de pessoas. O estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo tem 45 milhões para 46 milhões de habitantes. Ou seja, quase metade da população vive ali num agregado de aproximadamente quase 40 municípios. O estado de São Paulo tem mais de 600 municípios, tá certo? Olha que coisa louca, gente. Mais de 600 municípios em aproximadamente quase 40 municípios, você agrega quase que metade da população. Então, é uma concentração muito grande. E, gente, e para terminar, né? Para terminar, essa imagem aqui. A população com menor poder aquisitivo e baixa qualificação ocupa as áreas mais distantes do centro. A gente chama isso de periferia, tá? Áreas com maior precariedade no setor, tanto de infraestrutura como de serviço público, enfim. E se você pegar a população com maior poder aquisitivo, essa foto fala por si só, tá? Com maior poder aquisitivo, essa população vai morar onde, pessoal? Essa população vai morar ali nas regiões, tá certo? Vai morar ali nas regiões mais centrais. Tudo bem, gente? Vai ali, viver ali nas regiões mais centrais, tá? Gente, deu para entender? Abre os microfones, gente. Deu para entender a aula, gente? Deu sim, Carlinhos. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês rapidinho aqui antes que caia. Eu prefiro o Zoom. Vocês não, eu prefiro fazer a aula pelo Zoom. Eu prefiro a live. Gente, eu vou tá marcando basicamente live porque eu prefiro dar aula. Tudo bem, pessoal? Melhor. Tudo Melhor, ótimo, né? Carlinhos. Ô, Carlinhos, fica gravado, não fica? Oi? Fica gravada a live, não fica? Fica gravado, tá? Depois eu subo na plataforma, tá bom? Tá, gente, então vamos lá, ó. Deixa eu só bater o martelo. Então, daqui para frente, eu já combinei com o Douglas, a gente vai fazer live, e até porque esse assunto é mega importante, gente, a gente precisa trabalhar essas ideias pessoalmente, tá bom? Tá?
Então, se for necessário, a gente sobe a live, mas eu quero fazer as lives pessoalmente com vocês. Tá bom? Gente, Tá bom. um abraço, tudo de bom. Um abraço, Carlinhos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Ó, tô abrindo aqui, agora tô vendo todo mundo. Gente, ó, um abraço. Bom. Tchau. Vou fazer uma pergunta. Peraí, Um abraço, antes de Carlinhos. vocês correr. Peraí, antes de vocês correr. Ficou boa a aula desse jeito? Ficou. Ficou sério muito mesmo? bom. Ficou? Perfeito. Gente, semana que vem live de novo no mesmo horário, combinado? Tchau, gente. Combinado. Obrigado, Carlinhos. Tchau, gente. Carlinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.